Agora sim. Agora foi, né? Agora foi. Essa internet está muito demandada esses dias de quarentena, né? Quarentena, as pessoas querem ficar conectadas, né? Ainda bem, né? Fazer quarentena com internet, graças a Deus. Salvando a vida, a internet. Temos que agradecer o que tem de bom. Exato. Eu falei que geralmente eu tô com uma taça de vinho nesse horário para dar uma relaxada. Hoje eu tô com um chazinho, ó. Ai, que delícia, gente! Tomar um chá comigo. Eu tô, Amei, me eu senti tô, muito prestigiada. tá vendo? Muito bom, gratidão. Eu tô muito feliz de você estar aqui comigo, sabia? Muito especial. Querida, que Eu bom, eu vou tô te, também. eu vou te apresentar no formato. Ó, a Maria Alice entrou e vou contar um pouquinho dessa história. Eu vou te apresentar no formato do podcast, para a gente não ter que editar depois muito. Mas a minha convidada especial dessa noite é Isa Minatel. A Isa é pedagoga, psicopedagoga, consultora de família, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites. A Isa é mãe do Petrus, um garotinho que chegou em 2011 para mudar e ressignificar totalmente a vida da Isa. Eu sempre começo a live falando de como a pessoa que divide a tela comigo entrou na minha vida. E a Isa entrou na minha vida, lógico, pela internet, por conta dos vídeos e dos textos maravilhosos que fala sobre a maternidade. E aí, um dia, eu aqui em casa, a Maria Alice, que também participou do podcast daqui da live, falou pra mim: olha, a Isa Minatel tá em Nova York e vai fazer um encontro, um chá. Eu entrei no Insta da Isa, vi que realmente ela estava fazendo um chá com as pessoas que seguem ela e eu não pude ir. Falei, se você tiver disponível, eu iria te encontrar no domingo para tomar um chá e também, eu sou fotógrafa, eu poderia fazer uma sessão de fotos. E foi muito especial, porque eu fui com o meu coração totalmente aberto para conhecer, conversar, tomar um chá e bater papo. E a gente teve uma tarde mega deliciosa, onde eu pude conhecer um pouco mais a Isa, a família dela, o companheiro dela, o Petrus, e pude registrar toda toda a viagem, o quanto que estava sendo especial eles estarem ali como família, dividindo um momento tão único para eles. Foi Então, essa é a minha maravilhoso. história com Isa. Que delícia, que delícia. Foi muito legal também, o que eu acho muito legal nessa história, Ari, é que assim, a gente acaba se tornando um pouco conhecida num nicho, porque agora essa fama é nichada. Então existe um nicho que me conhece, mas mesmo dentro desse universo tem um monte de gente que não me conhece. A maioria não me conhece, né? Tem muita gente que me conhece, mas tem muita gente, a maior parte das pessoas não me conhece. Então, o legal na nossa história é que você veio completamente livre daquela coisa de Isa Minatel, né? É, Especialista. E isso é maravilhoso, porque se tem uma coisa que é triste dessa fama, é que as pessoas começam a chegar em você como se tivesse distância entre a pessoa e você, sabe? E é um lamento que eu tenho. E eu sou tão simples, eu sou tão aberta, muito, eu sou muito. tão Eu, eu sou eu, tão gente, sabe é assim? muito, sim. Olha, eu repito todinho, É porque muito. eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei muito das pessoas, eu gosto de me aproximar das pessoas. Uma vez alguém me falou, quando você começar a ganhar dinheiro online, você não vai nunca mais querer dar palestra presencial. Eu falei, você não tá entendendo. Não é você, não te Você não conhece essa tá pessoa. entendendo, sabe? É outra coisa. Eu gosto do presencial porque eu gosto de gente, eu gosto das pessoas, eu gosto de abraçar, beijar, quando não tá na quarentena, viu? Então, assim, eu gosto, eu sou muito das pessoas. Então, hoje, eu tenho sofrido um pouquinho essa coisa desse distanciamento. Por exemplo, eu cheguei em Campinas de mudança e sozinha, sofrendo por estar sozinha.
E aí eu encontro com uma pessoa na frente da escola do meu filho, que era uma mãe de uma amiga dele, compartilho isso, bicho, tá difícil, tô sofrendo, porque eu tô sozinha. Ela fala, jura? Eu falo, é. Nossa, a gente tem que retomar aquele café que a gente falou algum dia pelo WhatsApp. Eu falei, é mesmo, não sabia que era ela, que tinha falado que ainda não ligava nomes das pessoas, né? Aí ela falou assim, mas depois que eu descobri que você era a Examinatel do YouTube, eu fiquei meio acanhada. Porra, bicho. O negócio que era pra Nossa, aproximar, aproximar, tá não. afastando as pessoas. Hoje a gente é amiga, é uma das grandes amigas, assim, eu tenho duas aqui em Campinas que eu tô mais próxima, assim, né? E uma é ela, né? Que aí a gente conseguiu, né, vencer isso aí, passar por cima disso e foi. Mas eu sinto, é um lamento que eu tenho isso, sabe? Porque a ideia disso aqui, da fama, era para aproximar as pessoas, e não É. afastar, não criar barreira, não distanciar, entende? Então, E foi assim, realmente, eu fui totalmente. Lógico que eu sabia, eu até falei pra você, falei, Isa, eu vou te falar uma coisa que acho que talvez você nunca ouviu. Eu falei, eu não sei a dimensão do, né, do quão grande você é, mas assim, eu queria estar aqui pra trocar mesmo, de na verdade, coração, né? olha, eu confesso a você que ainda é muito novo esse negócio do quão grande você é, porque nem eu sabia. Quando eu assumi a gestão do meu curso online, aí eu consegui ver o tamanho do barulho que eu tô Entender. fazendo. Eu não sabia. Entendi. E E eu sabe, fico, é eu louco, adoro, porque porque eu, é de vira e estranho até. mexe, eu recebo alguma mensagem assim, eu tô, alguma mãe, amiga, compartilhando algo comigo, e aí vem lá, de quem que é o vídeo da Isa, de quem que é o texto da Isa, eu adoro, porque eu pude conhecer realmente o lado da mulher, né, da mãe, de um lugar privilegiado, assim, né, Isa? Foi muito, Maravilhoso. muito especial. As fotos O- ficaram lindas e eu fiquei muito Ficaram lindas. feliz de fazer parte desse momento da vida de vocês aqui em Nova York, de Olha, verdade. pra gente, além das fotos em si, que por si só já é um presente gigantesco, né? E eu acho que de valor inestimável, né? Maravilhoso. O teu olhar, a tua entrega, que é uma entrega linda de envolvimento, de deixar as pessoas à vontade, de fazer a gente ficar num clima bom para conseguir cliques bons, e o seu olhar para a luz, a tua sensibilidade, assim, incrível. Mas para além disso, foi um presente te conhecer. Que pessoa Hum, querida, sabe? Que delícia, foi muito agradável, foi muito gostoso. eu sei. Então, assim, foi, já te falei isso, só tô aproveitando agora para dizer publicamente, né? Foi Porque muito foi especial muito mesmo. gostoso, foi Foi. muito especial. Eu sou muito agradecida por essa chance. E você viu dessa da fotografia, na hora que eu tava indo embora, a Isa falou: e vamos fazer a live. Eu falei: Isa, certeza, vamos fazer uma live. Eu falei: nossa, pronto. Já ganhei tudo, né? Ganhei uma amiga, ganhei a fotografia e ganhei o papo de amiga também Que com a Isa. delícia. O tema, eu vi alguém que alguém perguntou aqui pra gente, o tema da live de hoje é por que você não deve dar limites para a sua criança. Uhum. E eu conversei com a Isa antes da gente decidir esse tema, que é algo que eu aprendi quando eu sugeri o tema para ela. Porque eu sou aquela mãe que encaro os limites e coloco eles dentro da minha casa. E aí, conversando com a Isa, eu percebi que, por uma falta de informação, um equívoco, na verdade não é o limite que eu coloco dentro da minha casa, é a orientação, é guiar a minha filha para que ela possa trilhar nesse desenvolvimento que ela passa, né? Uhum. Então eu queria, e aí quando eu publiquei a arte da live, as pessoas, como assim, Ari? Enlouqueceram. Como? Como a gente trabalha, né? Que a criança tem que ter limite, que você não Adoro. pode deixar a criança fazer o que quer, e aí de repente você me fala que como não criar a criança com limite, e aí eu queria que Para o você, mundo que eu quero descer, para tudo. e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa essa troca de palavra, né, que a gente precisa colocar na nossa vida, né? Uhum. Sobre esse limite. Eu gosto muito dos termos, Ari. Eu sou uma pessoa que começou a faculdade de letras, né? A primeira faculdade da minha vida que eu comecei foi letras. E eu sempre gostei muito das palavras, né? Escrevo poesia, eu gosto das palavras. Então,
Quando você diz por uma falta de informação, eu falava limite, mas não é limite que eu faço. Na verdade, fui eu que inventei essa brincadeira com este termo, neste nicho. Eu nunca tinha visto antes. Não significa que outra pessoa também não tenha feito essa abordagem, né? Mas eu não tinha visto antes, né? Ixi, peraí, Isa. Tem Adorei, pode música. deixar. Então, mas eu nem sei de onde saiu essa música, gente. Gente, peraí. Olha, isso nunca aconteceu. O meu computador Adorei. ligou do nada e começou a tocar. Gente, desculpa. Vamos. Imagina, se a música fosse ruim, eu ia ficar chateada, mas era uma música tão boa. Tão boa, né? Quase pedi para você deixar aí no fundo. Então, e aí eu me dei conta nessa trajetória da vida aí que quando a gente falava limite, vinha uma parte boa e uma parte ruim. E que a parte ruim era muito ruim. E que tinha muita gente se apropriando do limite na relação com a criança de uma forma muito negativa. Porque criança tem que obedecer, porque criança tem que ter limite, porque criança tem que ficar no lugar dela, porque criança tem que saber as coisas, porque eu sou o adulto, porque eu que mando. Naquela questão do autoritarismo, porque a gente vem dessa raiz autoritária. Então, somou a palavra limite com o olhar, a visão autoritária. E aí, ao invés de ajudar a criança a entender as fronteiras, até aqui você pode ir, daqui para lá eu estou incomodando outra pessoa, então é melhor não ir, né? Tem outras pessoas nesse ambiente, esse ambiente tem regras, olha, nesse ambiente não se grita, se fala baixinho, né? Então, ao invés de ajudar a criança a entender os combinados, as regras, as situações sociais e os contextos sociais e saber se adequar a eles de maneira, né, positiva, a gente estava realmente limitando o desenvolvimento da criança, a gente estava limitando o movimento da criança, a gente estava limitando a expressão da criança, a gente estava limitando o questionamento da criança, que é tão saudável, que é fundamental para o desenvolvimento da identidade, né? E aí eu falei, cara, não, eu não quero a criança sem limite. Assim eu não quero, não, peraí, para tudo, né? Então, o sem limite não é sem educação, não é sem noção, não é sem respeito, não é sem orientação, não. Mas é sem limites no sentido da potencialidade, da criatividade, do desenvolvimento, do desabrochar, né? E é só com a parte boa do limite, que se a gente chamar de orientação, como você já bem colocou, a gente fica só com a parte boa do limite. Até aqui pode ir, daqui para lá incomoda outras pessoas. Nesse ambiente as regras são essas, os nossos combinados já fizemos e são esses, devem ser cumpridos. É a parte boa, é a orientação, né? E aí a gente também consegue permitir que uma criança continue se desenvolvendo mesmo num ambiente que ela precisa ficar quietinha. Por quê? Porque se eu penso em limitar, eu vou para uma reunião de 2 horas e quero que o moleque de 2 anos fique quieto aqui do meu lado. Porque agora eu estou na reunião. Porque aqui, aí eu limito o desenvolvimento, porque aos 2 anos ele está em pleno período sensível de desenvolvimento motor. Se ele ficar 2 horas quieto numa reunião, ele está com o desenvolvimento limitado, está tendo um problema ali, sabe? Então, para eu conseguir fazer as duas coisas, ou seja, ter uma criança que sabe se portar, mas que eu não limite, que eu não ponha limite para essa criança no seu desenvolvimento, eu preciso ir precavida. Então, eu levo blocos de montar e deixo ele montando aqui do meu lado. Quando nem o bloco de montar sustentar mais, eu pego ele, vou lá no fundo da reunião e ando um caminho para lá e para cá enquanto eu escuto o que está sendo dito. Porque aí eu vou atender os dois. Eu não vou pensar em limitar. Pôr limite, tem que pôr limite. Então, esse é o ponto, o X da questão do termo. E é isso que eu queria te perguntar, porque, por exemplo, aqui eu vou fazer a live pra mim, tá? Eu vou me colocar nesse personagem. Então, assim, Fique à vontade, você, como que a gente fala, você é o avatar, né? sou eu. Aqui em casa, a Bela tem 2 anos e 4 meses. E ela tá, nessa fase totalmente que ela tá se descobrindo. Eu tenho voz, agora eu consigo vocalizar, né, as palavras. Então, às vezes ela grita. No começo ela mordia muito. E foi um processo muito difícil. Eu já dividi muito aqui na internet pra mim, o bater e o morder dela. Agora, ainda bate, mas
eu ainda hoje é diferente o jeito que eu lido com a situação. Mas como guiar essas crianças, Isa, sem limitar? Perfeito. Olha só como é diferente quando você começa a mudar mesmo, questionar os termos, como que muda o mindset. É. Quando eu falo mindset para o meu negócio de digitar, ele escreve mãe de sete. Mãe de sete. Enfim. Mãe de sete, se a gente for mãe de sete, meu Deus. Você conhece a mãe de sete? A mãe de Eu, sete é eu, minha amiga, ela é eu linda. conheço, eu já ouvi falar, mas eu nunca entrei no Instagram dela, mas eu já ouvi falar, eu sei que Ela é existe. Mãe de incrível. sete, né? Ela é incrível e a mãe de sete mesmo, sete da barriga dela, tá? Fecha parênteses. Ave Maria, Ave né? Maria. Eu amo ela, mas ela é louca. Pronto, falei. Impossível. Desculpa, Ju. Enfim, o mindset de quando eu penso em limitar uma criança que tá batendo e mordendo, tá? Não, isso não pode. Não pode. Porque isso não. Não é para falar não só na emergência, agora tá mordendo, tá batendo. Isso não. Eu não vou aceitar. Isso não. Isso não pode. Isso dói. Isso machuca. Aí eu começo outros artifícios, porque eu vejo que não funciona, aí eu começo, não, fiquei triste. Isso machuca, dói. Machuca, dói. Limite. Eu quero limitar aquela ação. Eu quero limitar aquele movimento, aquela energia. Eu não quero a raiva, eu não quero a expressão da raiva, eu não quero aquela energia, eu não quero aquilo. Limite. Agora, se eu penso em orientar, e eu entendo o que está acontecendo na minha criança, eu sei que ela tem uma energia que ela tem 2 anos e meio, ela não dá conta. Ela não dá conta. E se ela não puder pôr para fora de algum jeito, ela vai ficar doente. Ela vai ter problemas internos, porque o que não sai para fora sai para dentro, estoura em algum lugar. Não tem essa, não tem opção, gente. Energia tem que ir para algum lugar. Se não vai para lugar nenhum, estoura por dentro. Simples assim, tá? Ou seja, ela continua indo para algum lugar, né? E é mesmo, você vê isso em todas as faixas etárias, não só na criança. Né? A pessoa submetida a uma pressão que ela não tem válvula de escape, ela adoece no trabalho, na relação. É bem lógico isso até. Então, o que eu faço? Poxa, ela tá com uma energia de raiva, ela precisa extravasar? Ela gosta de bater? Onde ela pode bater? Isso a PNL me ensinou, programação neurolinguística. Não existe não pode. Existe como pode, onde pode, quando pode, que jeito que pode. Não existe não pode. Não pode bater. No tambor pode. No João Bobo pode. Na almofada que a gente decidiu que vai ser para isso, pode. Então não existe não pode. Aí o meu cospe, Isa. Cuspir não dá, né? No banheiro, põe ele dentro do box e fala, agora cospe. Tudo que você quer cuspir, meu filho, fica à vontade. Cospe. Aí não pode gritar? Pode, vai lá fora e grita. Com a cara no travesseiro, grita. Tem sempre um jeito que pode. E aí, quando eu acho o jeito que pode, porque eu tô sem limite, inclusive na minha cabeça, sem limite, né? Para pensar em como pode, em onde pode. O nome disso, técnico, a técnica disso é reenquadramento. Os criadores da PNL, Richard Bandler, John Grinder, eles falam assim: todo comportamento é adequado em algum contexto. Encontrar o contexto é reenquadramento. Entende? Então, é encontrar o contexto em que aquele comportamento fica adequado e que a criança pode extravasar sua raiva. Não termina aí, tá? Depois que ela extravasou a sua raiva, que ela, pronto, agora ela extravasou, bateu na almofada, tem criança que gosta de jogar, então você vai, pega a bola de papel, amassa, deixa num canto lá com o cesto e vai jogar essas bolas aqui até cansar. É jogar que você quer? Joga! Vai na onda da criança. Só que eu tenho que pensar uma coisa que não faça mal nem pra mim, nem pro outro, nem pro ambiente. Ok? Não faz mal nem pra mim, nem pro outro, nem pro ambiente, porque a criança começa a se bater, tá? Quando você não deixa bater em você, ela começa a bater nela, começa Ficar. ela fica doida, ela precisa extravasar essa energia em algum lugar. Tá? Então, se ela tem um lugar que é adequado para fazer isso, com 8 anos, acontece o que o meu filho aconteceu esses dias atrás, que ele virou e falou assim, ele estava com raiva de alguma coisa, ele falou, eu preciso destruir alguma coisa. Eu falei, pode ser essa caixa de ovos vazia? Ele falou, pode. Falei, então faça em algum lugar e tome cuidado para não assustar as pessoas. Ele foi lá no gramado e regaçou a caixa de ovo. Catou tudo depois, jogou no lixo. Falei, já podemos conversar? Já. Agora eu consigo. Bora conversar. Aí depois que educa,
Quando tá extravasando a raiva, é o primeiro Não processo. Você não adianta. conversa com a pessoa brava, você não conversa com a pessoa irritada, não adianta, nem adulto, entendeu? Então, você extravasa. Extravasou? Agora eu vou educar. Uma criança de 2 anos e meio, provavelmente eu vou contar uma história. Porque é muito mais interessante do que ficar falando, tá vendo, filha? Você viu o que você fez? Você viu o que você... Aí ela fica, ai meu Deus, foi inadequada, ai meu Deus, ai não devia ter feito, ai não agradei mamãe, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Diálogo interno bombando, a bichinha se sentindo, né, a autoestima complicando. Não, eu conto uma história. Porque daí na história eu despersonalizo. Eu não tô falando dela, eu tô falando da porquinha. Ai, a porquinha, você acredita que ela não percebeu? Você acredita? Ai, a porquinha. E aí ela entende tudo, mas não se sente culpada, mal amada, que é a metáfora. Outra técnica da PNL. Não sei porquê, mas a sua pergunta me despertou todas as técnicas de PNL que eu uso na vida, né? E é mais ou menos por aí que a coisa vai, né? Pra gente não comprometer a autoestima da criança. E depois a gente educa a hora que tiver calma, a hora que estiver tranquilo, né? Tem uma metáfora do afogamento. Ninguém ensina a nadar quem tá se afogando. Quem tá se afogando, você livra do afogamento, você salva. Depois você vai fazer aula de natação, ensinar a nadar, enfim, né? Eu, eu te confesso que é desafiador. E Sim. na hora que a criança tá batendo, mordendo, que a gente tá falando desse aspecto agora, né? Eu não consigo contar a história. O que eu Não, então, não aprendi é na hora agora mesmo, é. não. O que eu aprendi assim agora, Isa, que eu venho fazendo, e você pode me corrigir se eu estiver errada, porque eu tô sempre aberta para esses processos, entendeu? Porque eu também não quero que ela seja uma adulta com limites, toda limitada, né? E olha só que interessante, depois falando ainda de limite, termina o raciocínio que eu vou falar uma coisa sobre esse negócio de Então, adulto limitado. quando ela, hoje, ela geralmente demonstra o sentimento batendo quando ela é contrariada, eu falo pra ela, eu não quero que você me machuque. Uhum, Eu não quero. Isso assim, eu tô assistindo tudo, todo mundo, porque assim, é como eu te disse, já me machucou muito, muito, de uhum, me machucar interiormente, psicologicamente, emocionalmente. E hoje eu falo pra ela, eu não quero que você faça isso comigo. As suas uhum, mãos é pra você usar pra fazer carinho. uhum. Mas E agora, se eu hoje, puder, eu mato um. assim, Neste ela momento, eu não dou conta de entregar isso que você está querendo. Eu tenho 2 anos e o negócio tá subindo tá aqui, subindo. mamãe. Mas e o que que faz, Isa? Deixa bater. Acha uma almofada para bater, amor. Você quer bater? Bate aqui, ó. Aqui pode. É aqui que bate para A calmar, minha tá? terapeuta me falou isso. Hora Procura que uma almofada e você dá pra ela tiver bater. calma e me avisa que a mamãe quer conversar com você. Me avisa quando você puder conversar. Ela não tem aos 2 anos e meio a maturidade para dar conta dessa raiva que ela sente, entende? Ela precisa extravasar primeiro, para depois dar conta de conversar. E, gente, quando a gente estuda um pouquinho dos temperamentos, tem 2 da raiva e 2 da tristeza, né? Coléricos sanguíneos são os da raiva, melancólicos fleumáticos da tristeza. Todos nós temos os 4 temperamentos, o que varia a quantidade, né? A composição, o percentual de cada um, para formar os 7 bilhões de seres humanos, todos distintos, né? Da classe da Terra, como diz meu filho, da classe da Terra. Quando Maravilhoso. ele falou classe da Terra, eu adorei. Falei, todos estamos aqui aprendendo mesmo, é uma Aprendendo. classe mesmo, sem dúvida. E aí, nessa composição, né? Quando a gente tem os temperamentos da raiva, tá? Esses temperamentos, eles variam também em régua. Eu posso ter, por exemplo, o temperamento dominante da raiva num grau elevado da régua. E outra pessoa num grau moderado, e outra pessoa num grau pequeno. É o dominante, mas é um grau pequeno. Então, isso tudo varia muito de pessoa para pessoa, né? Se eu tenho uma criança que tem um temperamento dominante da raiva num grau moderado ou elevado, né? Essa criança sente muita raiva e ela tem muita dificuldade. Ela se assusta nas primeiras vezes com as reações dela. Nem ela está esperando. Essa criança, por exemplo, ela não precisa aprender a bater. Ninguém ensina ela a bater, não. Ela já sabe, ela veio com esse chip. Porque o negócio sobe, atum, é reflexo. É automático, é mais forte do que a gente pode, entende? E eu posso falar com propriedade desse temperamento, porque meus 2 primeiros são os da raiva.
Então eu fui uma pessoa que eu tive que me trabalhar na vida para sentir tristeza. Gente, quando alguém morria, eu tinha raiva. Tanta gente ruim para morrer, vai morrer esse bom que eu gosto. Raiva até na hora da morte dos outros. Eu tive que me trabalhar, eu tive que ir para terapia para sentir tristeza, para achar aqui dentro de mim onde que estava a tristeza, porque tem hora que é a tristeza que vai resolver, que vai abrir portas, que vai te permitir empatizar, sentir a dor do outro. É a tristeza que te faz reorganizar e seguir depois de um luto, de uma perda. É a tristeza, ela tem sua função, eu precisava dela. É a tristeza que faz o outro se compadecer de você também em alguma situação, né? E falar, poxa, eu posso repensar isso. Na raiva, o outro fala, e também não repensa porra nenhuma. E a coisa vira uma loucura. Não repensa. Né? Então, a tristeza é maravilhosa também. Assim como a raiva. A raiva também abre portas, também coloca a fronteira para o outro. Até aqui, você não vai me machucar. Você não vai fazer isso comigo. Eu não aceito isso. Isso também é importante. Né? Isso também tem sua função, é maravilhoso, né? Então a gente ter essa noção, se eu tenho uma criança dessa com essa raiva toda que sobe, amiga, nem eu adulta dou conta às vezes, imagina um bichinho de 2 anos e meio. Então ela precisa de um lugar para extravasar. Então assim, eu posso achar bizarro, eu posso achar ruim, eu posso não gostar, eu poderia querer que fosse diferente, né? E eu posso achar outras alternativas, não estou dizendo que essa é a única, não. Né? Mas essa é uma que funciona e que tem funcionado com bastante famílias que eu tenho contato. Eu falei um pouquinho que eu ia falar do limite do adulto. Do adulto, depois que a gente fechasse essa parte, eu só quero puxar esse gancho, que é assim. Quando a gente brinca, né, com esse termo, porque é uma grande brincadeira, uma provocação, né? Quando eu escrevi Criança Sem Limites, o livro, eu levei bronca, teve, né, deu de um tudo. E eu gosto, né? Porque se não for para causar, a gente nem vem, né? Nem vem. Fique em casa, mentira, quietinha. Mentira, eu nem gosto muito de polêmica, eu nem me envolvo muito em polêmica, não. Tô brincando. Mas eu quis provocar mesmo, no sentido do título, né? E o que eu acho curioso da gente pensar é que para você ser uma pessoa sem limites, você tem que ter limites em algumas áreas da sua vida. Ó. Ai, cara. Como assim? Para eu ser uma pessoa sem limites, eu tenho que ter limite na minha alimentação. Porque senão eu sou refém da minha alimentação. E a minha alimentação começa a impor limites para mim. Eu sou uma pessoa com limites. Eu não posso fazer essa caminhada porque eu não aguento, porque eu não tenho preparo físico, porque eu como demais, porque eu estou obesa, porque eu não dou conta, meu respiratório está falhando, eu começo a um monte de limite. Então, se eu não tenho o limite na alimentação, eu sou uma pessoa com limite. Então, para eu ser uma pessoa na vida sem limites, no macro, eu tenho que ter limites em algumas áreas no micro da minha vida, entende? Que aí assim eu sou uma potência sem limites. Aí eu tô no meu máximo da minha performance tá sem limites. Aí eu tô, entende? Aí eu me conheço num todo e posso ser potência. Isso. É isso. Então essa brincadeira aí dos limites. Outro assunto que eu queria falar, que nesse processo do limite entra autoridade e autoritarismo. Uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença dos dois. Uhum. Porque eu acho muito importante a gente entender a diferença e aplicar, né, isso também nas nossas vidas. Sim, faz muita diferença saber mesmo sobre isso. Até porque os termos são um pouco parecidos, então a gente se equivoca fácil, né? E a linha é muito tênue mesmo, né? Então a gente se equilibrando ali naquela linha tênue, a hora esbarra para um lado, a hora para o outro, né? Bom, o que é que tem na autoridade que não tem no autoritarismo? Humildade. Então, na autoridade tem humildade. Eu consigo ter autoestima, autoconfiança, assertividade e humildade na mesma pessoa, no mesmo momento, na mesma ação. Tá? Então, eu não me vejo superior, eu não me vejo... eu me vejo na minha posição, que é de mãe. Por si só, isso daqui não precisa explicar nada. Eu tomo as decisões macro, porque eu sou pessoa que madura, eu pago as contas, eu sou responsável, eu já vivi um pouco mais, eu tenho mais experiência, se der errado eu vou bancar. Então, eu tomo as decisões macro. E isso não preciso ficar mostrando para a criança. Isso é. Por quê? Porque é assim, ó.
Tranquilo que leve. é. Tranquilo que é. Quando eu tenho dúvida se é, eu fico tentando mostrar para a criança quem é que manda. Olha que triste. Quando eu fico preocupada em mostrar para minha criança quem é que manda, é que na verdade quem está em dúvida, sem querer, sem saber, inconscientemente, sou eu. Quando eu preciso ficar afirmando para a criança quem é que manda, quando eu tenho medo da criança mandando em mim, né? Porque, sabe por quê? Porque quando a gente de fato está na autoridade, isso não cabe. É algo que não entra em cena. Eu não dou espaço. E não é um espaço falado, Ari. É um espaço de postura. Não há este espaço na minha postura, na minha forma de conduzir, para a criança achar que é ela. Não existe esse espaço. O áudio, mudou o áudio aí. Será que foi do fone? Foi, acabou meu fone. Tá tudo bem sem fone? Tá tudo bem. Me ouve bem? Então vamos seguir sem ele. E então é uma questão de postura, né? Eu não tenho dúvida de que sou eu que tomo as decisões macro, porque eu sou a mãe. Pronto, acabou, não tem. E aí, se eu tô segura disso, eu posso ter uma relação horizontal com a minha criança. Aí eu sei o que eu quero, o que eu não quero, tenho clareza, né? Então a minha criança fala: ah, eu quero pôr essa roupa. Aí mentalmente você faz. O que isso impacta na vida? Zero. Pode pôr a roupa que você quiser, meu filho, vai. Né? Ou, eu quero, por exemplo, comer um pão de queijo logo depois do almoço, tá passando num lugar, lembrou do pão de queijo, quer o pão de queijo. Agora não é hora de pão de queijo. Acabou de comer, não tá com fome, só porque viu, lembrou, quer. Né? Então nós não vamos comer pão de queijo agora. E nós não vamos. Só que como que eu vou colocar isso para minha criança? Eu vou colocar assim: você quer pão de queijo? Ah, não, mas agora a gente acabou de almoçar. Ah, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. É isso que você vai ganhar, tá? Não é hora de ficar mostrando quem é que manda, não é isso que tá em jogo. Você sabe que é você que manda. E sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer: você quer pão de queijo? Que delícia, também quero. Então nós vamos fazer outras coisas agora, né? A gente acabou de almoçar, vamos fazer isso, isso, isso. E tal hora a gente volta aqui pro pão de queijo. Tá combinado? Beleza? Beleza. E aí você segue com a criança. Você disse não, sem dizer não. Então a autoridade, ela tá tranquila em não precisar ficar dizendo não, agora é a hora, não, porque eu tô falando, não, porque você... Não precisa ser assim. Isso é autoritarismo. É eu querer que o meu não seja acatado. É eu querer que a criança diga sim para mim e não para ela mesma. Né? E aí ela é obediente. Olha, você obedeceu, parabéns, né? Você foi obediente, mamãe tá muito feliz com você, dando petisco pro ratinho. Né? Igual a ratinho na gaiola, ele é obediente. Por quê? Porque quando ele obedece, ele ganha uma gotinha de suco de laranja. Olha que triste. E tem muita gente achando que isso é educar. Aliás, isso foi vendido pra gente como ideia de Eu educação. ia te falar isso. Eu venho de uma família cheia de autoritarismo. Uhum. E eu sempre falo nos meus processos de me olhar e de quebrar padrões que é muito difícil remar contra a maré. Principalmente quando você vem de uma família autoritária. Então, por exemplo, na minha Principalmente a maré interna. Você é feita disso, eu disso. também. Então, é bem desafiador e é um olhar constante interno para você mesma, para você não cair nessa Agora, linha. tem um termômetro que pode ajudar, Ari, que é a reação da criança. Quando eu tenho uma criança de temperamento forte, quando eu consigo levar a autoridade sem agressividade, ele entra. A autoridade com humildade, ele entra e a criança, ok. Às vezes não fica feliz, mas acata. É. Quando ela vai com agressividade, uma criança dá raiva, ela, na hora ela, Então a gente tem uma ajuda boa, eu repito todinho, porque eu vivi isso com meu filho, eu vivi esse processo todinho com meu filho. Eu tinha clareza de quando eu não tinha conseguido, pela reação dele. Ele fazia dizer que eu falava: ai meu Deus, não consegui, não foi dessa vez, peraí, na próxima eu vou fazer assim, assim, assim. Eu planejava a próxima. Peraí, desse jeito, o que foi que não foi legal agora? E aí eu analisava para poder fazer diferente na próxima. Aí na próxima eu fazia, yes, foi, arrasei. E você sabe que aqui na minha casa é do mesmo jeito. Quando eu vou com um tom de voz alto ou agressivo,
não funciona. Quando eu vou de uma maneira é, carinhosa e que eu aprendi, eu faço um curso na Waldorf, te falei isso, né? E a professora uma vez falou uma coisa muito linda, assim, que me tocou muito. Ela falou, quando você chegar para guiar o seu filho, ensinar o seu filho, você se imagina com o coração na mão, como se estivesse segurando esse coração. Como que você entrega esse coração? Como que você entrega o teu coração para a pessoa que tá na tua frente? E eu fiquei assim, né? Tipo, você não entrega com raiva, você não joga, né? Você Pega entrega esse com coração aí! pega aqui. Não, você fala filho. Então, é muito verdade isso que você tá falando, porque quando eu chego de maneira amorosa e respeitosa e não querendo confrontar e bater de frente, o, o desfecho é totalmente É diferente. outro, é outro. E aí a gente pode ampliar o leque. Amorosa, respeitosa, divertida, animada, encantada, sabe? Bagunceira. Porque às vezes a gente fica só assim, ou é no amor ou é na dor. E a PNL me ensinou também um negócio doido, assim. Quando você tem só uma opção, você tem um problema. Porque é pouco demais. Quando você tem duas opções, é um dilema. Quando você tem três ou mais opções, aí você tem recursos, né? Aí Isso você mesmo. você tem escolha, né? Então sempre procurar mais alternativas, sabe? Porque só o amor é pouco. Olha o que eu tô falando. Só o amor é pouco para educar uma criança. A criança demanda mais, ela também demanda alegria, ela também demanda humor, ela também demanda bagunça, ela também demanda outras coisas, sabe? Tem hora que a energia do amor é pouca, é baixa, ela tá em outra vibe. Se chegar na mão, ela fala, Não quero. não. E pior que acontece isso mesmo. Às vezes você vai dar um beijo no teu filho, a Bela fala isso pra mim. Às vezes eu vou dar um beijo, ela fala, não quero. Não É, quero beijo. Agora senta pra virar de cambalhota aqui na sala, ver se ela não quer. perfeito. Não é? É, É, é aquela história. Você vai, por exemplo, sei lá, num shopping, num lugar mais aberto, a criança sai correndo, enlouquece, porque ela foi criada sem limites, livre, leve, solta. Você não quer segurar a criança igual amarrada aqui do seu lado também, mas você precisa ter o controle da situação. Eu falo que não é o controle da criança, não é o controle da situação, né? Pra você poder viver. Então, você vai nessa hora tentar pela raiva, você vai tentar pelo amor, não vai funcionar. Vai brincando. Fala aqui, siga o mestre, você é o mestre. Aí vai atrás dele. Agora sou eu, vai pra onde você quer. a minha Passo de terapeuta fala tartaruga. isso pra mim. Ela fala, deixa sua mestra, né? Porque os nossos filhos são os nossos mestres, eles são os maiores professores das nossas vidas, né? Ela fala pra mim, deixa sua mestra te guiar. Sai do controle. Deixa ela, entra na onda dela. O que que ela tá fazendo? Vira criança com ela. Minha terapeuta fala isso. Às vezes eu falo, eu não quero. Ela fala, você precisa sair do controle. E desse jeito, entrando na dela, É isso. brincando com ela, deixando ela te guiar, as coisas vão ser muito mais leves. É isso. Na verdade, você deixa ela guiar para poder guiar. O nome disso é rapport, acompanhar para depois conduzir. Então você deixa ela no controle para ela conectar. Conectar. Depois que ela conectou, você fez o que ela queria, agora você faz ela fazer o que você precisa. Ok? Você faz o que ela quer para ela fazer o que a gente precisa. E aí vai indo nessa. Porque, gente, isso é até com adultos. Presta atenção. Se você tem uma relação boa comigo, é muito mais fácil de eu te atender no que você me solicitar. Você me acompanha, você gosta de mim, você ri das minhas graças, você se interessa pelo que eu me interesso, nós temos afinidade. Aí você fala, Isa, vamos fazer uma live? Eu falo agora. Entende? Agora, grosseira, não tá nem aí, quer que eu faça tudo pra ela, pede 5 lives, não me dá nada de resposta. Sabe assim? Aí eu vou Não fazer vou, outra live? Não. não vou. Não, tô com a agenda cheia, não tô podendo e não tá difícil. Outra hora a gente conversa. A criança também. A criança também. Só que a gente não entendeu ainda uma coisa muito importante também nesse papel de adulto-criança. Que o mais maduro, cede mais. É isso. Sabe? Quem sabe mais, cede mais. Porque ceder e ser humilde é ser inteligente nas relações. Não é ser menor. Não é ser subserviente. Ceder por estratégia, ceder por inteligência, ceder numa coisa pequena para conseguir uma coisa maior depois,
É inteligência, é humildade inteligente, é recurso de comunicação, de relacionamento, de educação. Eu demorei para aprender, Ari, mas eu aprendi. Daí, depois que eu aprendi, mudei a vida. Eu ouvi um vídeo seu também e eu vi um vídeo, né? E você me contou aqui também, né, de como você chegou onde você tá, né? Que foi através de muita dor, muito choro. E eu acho que esse é o segredo, né, Isa, desses processos da maternidade, é você se entregar realmente e de coração aberto, sem se julgar, porque assim, nós mães carregamos muita culpa. E eu acho que o segredo pra mim, assim, eu sempre falo isso para as minhas amigas, eu tô longe de ser a mãe perfeita, mas eu tô muito perto de querer construir uma mãe ideal pra minha filha. Não Uhum. existe a perfeita, mas eu acho que a consciência de, de, de empatia, de reciprocidade, ela tem que existir. Eu acho que esse é o segredo, entendeu? Na minha opinião. O tempo aqui, gente, já deu, olha lá. 8, 9 no Brasil, né? Tem um monte de recado. A gente não vai conseguir ler, porque a live termina daqui 15 minutos. O portal, o canal da Isa tá sempre aberto, lógico, para todo mundo que tem dúvida. Eu sei que tá rolando uma palestra online logo, que eu preciso me inscrever antes que eu perca a data, não é? Isso mesmo, é na quinta-feira. Amanhã é o último dia de Eu inscrições. preciso inscrever. Aproveitem. É. É a palestra Você Educa Seu Filho para Ser Feliz? Em que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, né? Como é que a gente está fazendo esse processo? Coisas que a gente acredita que contribuem para isso. Fiz uma enquete outro dia, né? Você conta histórias para o seu filho com finais tristes? Você acha que isso pode ajudá-lo a ser feliz? E aí, tipo, 80% achou que não, que isso não pode ajudar a ser feliz. E se eu te disser que a resposta é sim? Né? Vamos entender melhor, vamos entender por quê, vamos entender em que momento isso se encaixa, né? De que maneira, e um monte de outras coisas que podem contribuir para a felicidade, né? O nosso elogio vinculado à autoestima. A gente elogia para a criança aumentar a autoestima. Será que é bem por aí mesmo? E aí a gente vai trabalhar então um monte de coisas nesse sentido. É baseado no livro Crianças Dinamarquesas, né? Com toda a minha meu pitaco ali no meio que eu bagunço tudo, né? E é quinta-feira, que horas começa? Quinta-feira, 21h27, 9h30 Tá. da noite. Eu queria ler algo que você falou no teu TED, né? TED, sei lá como é isso, né? É isso, é o TED. É Uhum. TED. E eu fiquei muito tocada. Eu queria repetir o que você falou. Você fala assim: não faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Faça para o outro aquilo que o outro, sendo assim, como ele é, estando no momento de vida que ele está, estando na faixa etária que ele está, gostaria ou precisaria que fizesse para ele. Muito lindo isso. Eu É acho que a isso, gente se colocar no lugar dessa criança, né? E, e levar esses processos de maneira mais leve. é isso. É Eu isso. queria Isso muito, é de verdade empatia, né? eu queria muito te agradecer por você ter tirado uma hora aí da sua noite com a sua família, Querida, pelo seu carinho comigo, isso é demais. pelo teu trabalho, por tudo que você se coloca disposta a fazer e tocar as pessoas e ajudar. Muito obrigada de coração, de verdade. Querida, que linda, que linda. Eu agradeço também o convite, a oportunidade, né? Esse mergulho aí, né? Foi assistir o TED, trouxe o TED para cá. O TED é realmente uma coisa muito, muito especial. Fui muito feliz no TED. O TED passou já de 1 milhão de visualizações, né? Tá quase 1.100.000. Então, assim, fico muito feliz com isso, sabe? Porque significa que tem muita gente realmente sendo tocada por essa mensagem, né? E é uma missão muito maravilhosa. No mês de maio também a gente está lançando um curso de PNL, porque eu falo muito da PNL, eu acho que a PNL é grande parte de tudo que eu vivo na minha vida e eu quero passar isso adiante, então eu estou adaptando tudo da PNL para essa relação adulto-criança.
Mas ela muda tudo a vida inteira, em todas as áreas também. Mas eu estou fazendo com foco nisso. Então vai ser PNL para pais e professores, né? Então vai rolar em maio também. Então tem muita coisa, porque eu sou muito impactada por algumas coisas que mudam a vida. E eu descubro alguma coisa e realmente eu consigo ver que aquilo muda a vida. Muda mesmo, né? E aí, quando muda a vida e quando eu experimento a mudança na minha vida, eu nasci para disseminar a área. Então, assim, fosse isso ou fosse outra coisa, até porque antes de fazer isso com a relação adulto-criança, com essa coisa da infância, eu já fazia isso com outros assuntos, né? Eu já era palestrante, já dava treinamentos, então eu nasci para isso, eu não tenho dúvida, né? Então, quando eu vim para esse universo, eu vi o desespero das informações que não tínhamos disponíveis nesse universo, da nossa cultura de não se preparar para ser pai e mãe. Ai, mãe. Aí eu entendi que era o meu chamado, eu entendi que eu precisava mudar a carreira e vim trazer essas informações para cá, para este lugar, para esse mercado, para esse nicho. E acabei fazendo parte de um movimento de educação parental que eu nem sabia que estava acontecendo. Então, assim, aquilo que transforma eu quero, né? A PNL transforma, Montessori transforma, você falou de Waldorf, Waldorf transforma. Então, assim, comunicação não violenta transforma. A gente tem coisas transformadoras à disposição, disciplina positiva Tem muita transforma. ferramenta, né, Isa? Sabe o que eu falo? Eu acho que o mais importante, eu sempre falo isso, é o que te toca. Tem muita ferramenta, basta você querer e estar disposta. Não adianta você olhar para o teu filho e falar para o teu filho que ele é o problema, porque ele não é o problema. Se você não olhar e se colocar disposta para essa mudança, vai ficar difícil essa relação entre pai e filho, Sem dúvida. né? Inclusive, se ele for o problema, foi você que fez, então continua sendo nossa questão. Eu falo que criança é sintoma, adulto é causa. Sempre. Sempre. Por quê? Porque criança ela é igual planta. Ela reage ao ambiente. Se uma planta não se desenvolve bem, você não briga com a planta. Você não puxa ela para ver se ela sai da terra e cresce. Não, você fala, peraí, tá faltando luz? Tá faltando água? Tá sobrando luz? Tá sobrando água? O que é que eu preciso fazer? Como eu estou tratando essa terra? Como que essa planta... Aí você vai estudar. Essa planta gosta de mais luz, mais água, menos água. É igualzinho. Isso. E cada planta é de um jeito. E tem cacto também, viu? As plantas também. Elas aí, machucam também. Isso! E as flores são incríveis. E os frutos maravilhosos. E tem frutífera, e tem florífera. Florífera. Enfim, né? Tem as ornamentais, tem as frutíferas. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, cada um tem o seu, né? A sua luz, a sua forma de ser e de viver e de contribuir, né? E se eu tenho duas plantas, eu tenho que tratá-las diferente. Porque se eu trato duas plantas como cactos, e uma é cacto e a outra sei lá, violeta, aí eu vou falar, gente, não sei o que acontece com essa violeta, não. O problema é da violeta, eu trato todo mundo igual, por que a violeta não vai? É verdade. Né? São diferentes, né? Ai, maravilhosa. Obrigada, de coração. Obrigada, querida, eu adorei. Eu tô procurando aqui o meu microfone que eu tô ouvindo um chiado, mas obrigada, de verdade. Espero te ver logo, poder te abraçar de novo. Ai, que delícia. Enquanto isso, eu fico te acompanhando aqui e te desejando muita luz no teu trabalho, que você continue disseminando as tuas experiências, os teus pensamentos, tudo que você acredita, o que te toca. Eu acho que cortou, né? Cortou? Você tá aí, Isa? Cortou o finalzinho. Eu ouvi até disseminando as suas experiências, aí cortou, não ouvi mais. O que você acredita e o que te toca. Obrigada de verdade, viu? Obrigada, Ari. Parabéns por ser você. Linda, maravilhosa, fotógrafa incrível. Deus te abençoe. Gratidão sem limites. Obrigada. Gratidão a todos, gente, que assistiram. Um beijo. Vai Valeu, ficar disponível, valeu vai ficar disponível aqui Beijo na página. Mas depois entra no podcast Papo de Amiga. Quem não conseguir acessar essas 24 horas, acessa o Papo de Amiga, que vai estar disponível lá também. Maravilha. Coisa boa. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Beijo, Isa. Tchau, tchau. Obrigada.